Jesus. Esse é o nosso encontro com Deus, o nosso devocional diário, aonde nós buscamos ao Senhor e meditamos na sua palavra. Nunca troque o seu devocional por apenas uma reflexão, por um momento, porque se nós tomamos a decisão de buscarmos ao Senhor, de estarmos na presença dEle, nós temos que honrar a isso. Afinal de contas, temos um encontro marcado com o nosso Deus. Todos os dias, em um determinado horário que você tira para o Senhor, tira esse horário com excelência em nome de Jesus. Não permita que nada, nem problemas, venham cortar, porque eu creio que o Senhor honra todos aqueles que o buscam em nome de Jesus. Amém? Se você também quiser participar desse devocional, você pode se inscrever no nosso canal, clicar no sininho em todas e todos os dias você receberá uma nova atualização do canal, com a nova leitura da palavra, meditação e oração. Em nome de Jesus. Tire os momentos com excelência para Deus em nome de Jesus. Amém? A palavra de hoje ela se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Amém? Amém? E a palavra diz o seguinte: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi-se deitar. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Ele se levantou e foi até Eli, e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamastes. Então Eli entendeu que o Senhor havia chamado a Samuel. E por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. E há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Glória a Deus. A palavra do Senhor hoje ela está nos falando de ouvir a voz de Deus. Amém? Ouvir a voz de Deus muitas vezes, meus irmãos, não é tão simples e nem tão fácil. Vemos um menino gerado por milagre, porque Samuel era um milagre, onde sua mãe tinha um desejo, por ser estéril, de ter um filho, e ela pediu ao Senhor e o Senhor concedeu. Ouvir a voz de Deus muitas vezes, meus irmãos, não é tão fácil, porque muitas vezes o Senhor fala conosco e nós não conseguimos entender o que Ele está falando. Muitas vezes o Senhor tenta dirigir a nossa vida e nós não estamos conseguindo interpretar o que Ele está querendo falar conosco. Samuel foi uma criança consagrada a Jesus, consagrada a Deus, aonde ele servia no templo do Senhor. Então um dia Deus falou com Samuel ainda jovem. Deus ele quer falar com cada um de nós, Ele quer falar comigo, Ele quer falar com você, Ele quer ter uma intimidade conosco, Ele não quer ter intercessores, Ele quer estar ligado a mim e a você diretamente. Então, meus irmãos, temos que estar preparados para ouvir a voz de Deus. E a preparação para ouvir a voz de Deus vem através da meditação da palavra, vem através da oração. Deus ele pode falar de várias formas ao nosso coração, Ele pode nos dirigir, Ele pode nos guiar e pode nos livrar de todo mal. O Senhor, Ele quer ter uma intimidade profunda contigo, assim como Ele tinha com Samuel. Samuel ouviu a voz de Deus e não entendeu, e achou que Eli o estava chamando, porque ele não conhecia ainda Deus.
Ele conhecia Deus de ouvir falar, mas ele ainda não tinha uma intimidade com o Pai. Então ele buscou a pessoa que tinha autoridade sobre a vida dele, espiritual, e essa pessoa soube instruir a ele, que no caso era Eli. Então, vamos pedir a Deus que abra os nossos ouvidos, que abra o nosso coração, para que quando Ele vier falar conosco, a gente possa ouvir, a gente possa interpretar, mas também a gente possa aceitar a voz de Deus. Porque muitas vezes o Senhor fala conosco, como falou com Samuel. Jesus, quando falou com Samuel, Ele não foi dizendo coisas boas. Ele revelou a Samuel o que ia acontecer com Eli e com seus filhos. Porque Eli era um sacerdote, porém ele perdeu o compromisso. Os seus filhos, eles não honravam a Deus. E Deus usou a vida de Samuel para alertar Eli. Mas nada mudou, nada foi, como eu posso dizer, transformado. Então vamos nos alertar para que quando Deus ele vier falar conosco, a gente possa sim ouvir a sua voz e possa tomar uma posição. Se Deus diz se conserta, se conserta. Se Deus diz persevera, persevera. Se Deus diz santifica, se santifica. Se Deus diz tenha paciência, peça essa paciência a Ele, porque Ele vai te dar. Nós temos que ter a sabedoria para ouvir e entender a voz de Deus. Eu já ouvi pessoas que disseram assim: irmã, mas eu leio a palavra e eu não entendo nada. Outras também me disseram assim: irmã, eu leio a palavra, eu sei entender para mim, mas se for para passar para outras pessoas, eu não consigo. Irmãos, peça a Deus. Peça a Deus porque Ele te revela. Cada um de nós é um instrumento do Senhor. Deus não quer usar só a minha vida, Ele quer usar a minha, mas Ele quer usar a tua vida também. A palavra ela fala em Romanos, quando ela diz assim: como se converterão se ninguém prega? Como ouvirão se ninguém fala? Não podemos, irmãos, ficar inertes perante a voz de Deus. Se Deus tem um chamado na tua vida, se você anseia no teu coração por algo, porque Deus é que colocou lá, então te prepara. Porque Deus, Ele coloca, Ele nos escolhe para os ministérios, mas nós também temos que nos preparar na leitura da palavra, nós temos que nos preparar na oração, nós temos que nos preparar no jejum, nós temos que nos preparar na busca constante a Deus. Ouvir a voz de Deus não basta, nós temos que obedecer. E Deus, Ele não vem, irmãos, falar com aquela voz de trovão, com aquela coisa. Não, muitas vezes assim, não, eu nunca ouvi a voz de Deus. Deus fala direto com você. Sabe aquele tremor no teu coração? Quando você vai sair, vai fazer alguma coisa e daí você sente aquele receio, é Deus falando contigo. Sabe quando você pede uma direção ao Senhor e vem algo na tua mente, como que Ele diz assim, vai fazer assim, e você faz e do nada tudo dá certo? É Deus. Nós só temos que entender. Samuel teve que ouvir 3 vezes para na 4ª, através da instrução de Eli, ouvir a voz de Deus, obedecer e dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas se você continuar lendo o livro de Samuel, Samuel em tudo obedeceu a Deus. Em tudo. É isso que nós temos que ser compromissados com a palavra do Senhor para obedecê-lo em tudo. E essa obediência vem através da intimidade. A intimidade através do amor. E isso vem aumentando a cada dia e Deus vem nos dirigindo. Porque a voz de Deus, irmãos, ela está em você e dentro de você. Não é aquilo que sopra nos teus ouvidos. É o que fala no teu coração. Porque o que sopra nos teus ouvidos não é Deus, não. Viu? Não é Deus. Quando Deus fala contigo, Ele fala no teu coração. Ele diz: não faça. Ele diz: não é por aí. Ele diz: tenha paciência. Ele diz: vai que eu sou contigo. Ele fala contigo. Deus ainda fala com cada um de nós. Nós é que temos que estar aptos para ouvir a Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui estamos na Tua presença, Pai. Estamos aqui para Te agradecer, para Te glorificar,
por tudo que tens feito no nosso viver. Pai, mas nesse dia, meu Deus, a minha oração é que o Senhor abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz dentro do nosso coração. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, para entender quando é o Senhor que está falando conosco. Pai, que a gente não venha confundir a Tua voz, Senhor, com a voz de outra pessoa. Ó Deus, em nome de Jesus, dai-nos, Senhor Deus, essa intimidade, essa sede pela Tua presença. Dai-nos a sede, Senhor Deus, de estarmos, Senhor Deus, no Teu altar. Dá-nos a sede, Senhor Deus, de Te servir, de Te adorar. E a gente possa saber, Senhor, sem sombra de dúvidas, que é Tu que fala conosco, Senhor. Que a gente possa ouvir, Senhor. Sem nenhuma dúvida, Senhor, sem nenhum receio, que é o Senhor que fala conosco. Dá-nos um dia de vitória, dá-nos um dia de bênção, Senhor. Lapida o nosso coração no decorrer desse dia. Nos dirige, Senhor Deus, e derrama Tuas bênçãos sobre cada um que ora comigo nesse dia, Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a estar na Tua presença e dá-nos a autoridade do Teu Espírito, Senhor Deus, para repreender todo o mal em nome de Jesus. E que possamos, Senhor Deus, estar intrépidos na Tua presença, como soldados, Senhor Deus, corajosos, mas também soldados armados e preparados para vencer essa guerra em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito. Assim eu Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te dê um bom dia em nome de Jesus. E nunca esquece, fica atento a ouvir a voz de Deus, porque Ele quer falar contigo. Um bom dia e até amanhã em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém?